Olá pessoas, Professor Francisco com vocês e a gente volta com as nossas atividades de ciências da natureza e suas tecnologias. Hoje, propriamente, a gente vai fazer a atividade 1 relativa aí a alguns fenômenos ópticos. Vamos falar um pouco sobre óptica geométrica e os fenômenos que estão por detrás da óptica geométrica. Tão importante esse assunto que a gente dividiu em duas atividades com 5 questões cada. Essa é a primeira bateria de atividades. Portanto, sem mais delongas, dá uma olhada na tela comigo. Para vocês aí que estão na terceira etapa, módulo 2, unidade 2, no segundo semestre, eis a primeira questão que eu tenho certeza que você está me acompanhando aí, dá uma olhada. Em 3 de novembro de 1994, eu era baixotinho, pequenininho, jovenzinho. No período da manhã, foi observado numa faixa ao sul do Brasil o último eclipse solar total do milênio, ou seja, até ali os anos 2000, não é? Supondo retilínea a trajetória da luz. E acredite, essa informação é essencial. Um eclipse pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados, um anteparo, uma fonte e um obstáculo. Qual deles faz o papel de anteparo, fonte e obstáculo, respectivamente? Volta para mim! O eclipse é um desses fenômenos astronômicos bonitos de ver, principalmente quando o eclipse é total do Sol em particular. Toda vez que acontece aqui na Terra um eclipse solar, as pessoas costumam se mobilizar para poder observar esse fenômeno. Obviamente, nós também temos o eclipse lunar, que é outro corpo celeste que participa desse tipo de fenômeno. Ele acontece com uma maior frequência do que o eclipse solar, sem dúvida nenhuma. É bonito de ver também à noite e tudo mais, só que como acontece com o solar, provavelmente ele não seja assim tão apreciado quanto, né? Eu me lembro particularmente desse eclipse de 1994. Eu estava no estado de Tocantins e eu vi numa cidade pequena todo mundo parar durante o final da tarde ali para poder apreciar aquele eclipse que fez com que o dia se tornasse noite. Entretanto, como é que acontece o eclipse? Dá uma olhada aqui comigo. Vou tentar fazer aqui para vocês uma figurinha, tá? Olha só, o eclipse, então, ele vai funcionar assim. Imagina que isso aqui é o Sol, todo feliz, maravilhoso e serelepe, né? Nós temos também, além do Sol, o nosso planetinha aqui, a Terra, né? Tá de cá a Terra. Obviamente, a minha imagem aqui, ela está totalmente desproporcional à realidade, mas só para nos dar alguma noção do que acontece. No meio entre a Terra e o Sol, eu vou posicionar a Lua, que está do lado de cá. Pois bem, nós sabemos que o Sol envia para a Terra energia através de ondas eletromagnéticas, mais conhecidas como a luz do Sol, né? Essa energia, né, a luz do Sol, ela viaja uma extensão de vácuo em linha reta. Vamos ver se eu consigo fazer uma linha reta decente aqui, ó. Alguma coisa assim. Perceba que parte, não é, dessa energia solar é barrada pela Lua, quando está nessa circunstância, e outra parte ela acaba passando. Pois bem, a parte que está barrada pela Lua, quem está nessa posição aqui do planeta Terra vai ver o eclipse, né, exatamente nessa posição. Então, o eclipse do Sol, no fundo, é a sombra que a Lua faz, não é, em cima da Terra. Quando há esse alinhamento em determinado ponto do nosso planeta, nós temos aí a sombra da Lua na Terra. Isso é o eclipse solar, tá? Ele vai ser, então, a sombra que vai acontecer por conta dessa convergência dos raios solares, né? Veja que o Sol é nossa fonte luminosa, tá? Quem está servindo de obstáculo é o nosso satélite natural, né? O obstáculo aqui é a Lua.
E quem é o anteparo, ou seja, o lugar onde está se fazendo a sombra, né? O anteparo é exatamente o nosso planetinha azul, a Terra nesse caso, né? Portanto, entendido isso, fica claro que a letra A está correta. O anteparo é a Terra, a fonte, o Sol, e o obstáculo é o nosso satélite natural, a Lua, né? Bem tranquilo, bem fácil de perceber. Próximo. Segunda questão, o professor pede aos grupos de estudo que apresentem à classe suas principais conclusões sobre os fundamentos para o desenvolvimento do estudo da óptica geométrica. Volta para mim! Pessoal, óptica geométrica é essa parte da ciência, mais propriamente da física, que vai tratar do estudo da própria luz. Só que ela trata da luz com argumentos da geometria. E acredite, a união dessas coisas acaba fazendo com que o cientista consiga fazer várias previsões de fenômenos extremamente importantes que existem aí na natureza, tá? E a óptica geométrica, ela tem algumas conclusões, algumas propriedades que são extremamente importantes. Parece que nessa questão aí, alguns grupos estudaram essas propriedades. Vamos ver quem estudou a propriedade correta. Vem aqui comigo. Nesse caso aqui, o grupo 1, ele concluiu o seguinte: os feixes de luz podem apresentar-se em raios paralelos ou convergentes, ou então divergentes. Sabe o que ele está contando? Ele está contando o seguinte: tem jeito de eu ter feixe de luz que é assim, ó, desse jeito. Esses raios aqui são chamados de raios paralelos, né? No sentido de que eles não vão se cruzar jamais. Mas tem jeito de você também produzir luz, ao invés de ser com raios paralelos assim, tem jeito de você produzir a luz aqui com raios assim, ó, que convergem para um ponto, ó. Eles vão convergindo aqui para um determinado ponto qualquer, né? Então, esses daí são raios convergentes. Sim, tem luz que faz exatamente isso. Só que tem luz que faz o contrário, que começa, por exemplo, a partir de um ponto aqui, ó, e ela diverge, ela espalha em várias direções. Essa daqui é divergente. Então, o grupo 1 tá com a razão, verdadeiríssimo essa conclusão que eles tiveram. Grupo 2. Os fenômenos de reflexão, refração e absorção ocorrem isoladamente e nunca simultaneamente. O problema foi na palavra nunca. Vem comigo! Os fenômenos de reflexão, absorção e refração são fenômenos que acontecem com a luz. Olha só, reflexão é tranquilo. É quando a luz incide dentro num determinado objeto, por exemplo, um espelho, e reflete de volta para o mesmo ambiente, tá? É essa a reflexão. O fenômeno da refração acontece quando a luz é obrigada a passar de um meio para outro meio. E aí o custo disso é que muda a velocidade da luz. Toda vez que a luz passa de um meio para outro, a velocidade é alterada. O último fenômeno que foi citado é a absorção. É o fato daquela onda eletromagnética incidir no objeto e parte daquela energia ser absorvida, tá? Acreditem, é bem possível e é corriqueiro que esses fenômenos aconteçam simultaneamente, tá? Eles acontecem, inclusive, obviamente, um sem interferir propriamente no outro, mas eles podem sim acontecer ao mesmo tempo. Quando ele colocou aquela palavra nunca, acabou invalidando a conclusão do grupo 2. Beleza? Volta aqui comigo. Então, nesse caso, essa conclusão aqui é falsification do Paraguai. Grupo 3. Enquanto num corpo pintado de preto fosco predomina a absorção, em um corpo pintado de branco predomina a difusão. Lindo! Volta para mim. Tá vendo a camiseta que o professor Francisco está usando? Nesse momento eu estou com uma camiseta de pigmentação preta e ela tem uma propriedade interessante. Ela acaba absorvendo, só pelo fato da cor preta mesmo, tá? Ela acaba absorvendo aí as ondas eletromagnéticas que chegam nela. Por isso,
Num dia de sol, se você for caminhar aí, né, com uma roupa de cor preta, talvez seja uma má ideia, porque vai te esquentar muito rapidamente. Em contrapartida, uma roupa, um tecido de cor clara, branca, ela tende a espalhar, a refletir, nesse caso, as ondas eletromagnéticas. Se você caminhar por aí com uma roupa branca, você vai demorar mais para aquecer esse tecido, tá? Vai sentir calor um pouco mais tarde, nesse caso, tá bom? Então, a dispersão nesse caso da luz é isso, esse espalhamento que acontece com a cor branca e a absorção mais facilitada na cor preta. Conclusão certa, vem comigo. Então, aqui o grupo T está verdadeiríssimo. Grupo 4. Bem, os raios luminosos se propagam em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Isso é verdade. É chamado de princípio da propagação retilínea da luz e só pode acontecer em meios homogêneos e transparentes. O grupo 4 está verdadeiríssimo. Portanto, a gente vai marcar a letra B, porque 1, 3 e 4 estão certos, o grupo 2 vai ter que estudar um pouco mais. Terceira questão. A blusa de uma moça é branca com listras azuis quando exposta à luz solar. À noite, numa boate iluminada, apenas com luz vermelha. Só com luz vermelha. Essa blusa é vista de que maneira? Senhoras e senhores, nesse caso aí é como se aquela moça estivesse usando aí as roupas da cor da bandeira, por exemplo, da Argentina, branco e azul, não é assim? Bom, na luz policromática, que é essa luz que a gente tem do nosso dia a dia, vinda do sol, das lâmpadas que estão aí onde nós estamos estudando ou coisa parecida, as cores elas se apresentam dessa maneira. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um lápis vermelho, por que eu vejo o vermelho nele? É porque a luz que é policromática, ou seja, ela tem todas as cores, incide no lápis vermelho e só reflete para o seu olho a cor vermelha. As outras cores são absorvidas pelo aquele pigmento que a gente sabe, que a gente conhece como vermelho, tá? Então, se a roupa dela tá branca e se ela tá azul, é porque a listra azul, ela tá sendo, então, refletida para os seus olhos, tá? E a parte branca da roupa da moça, ela é assim porque ela acaba refletindo todas as cores ao mesmo tempo. Tá? O branco só é branco porque ele embaralha todos os comprimentos de onda e ele se apresenta aos nossos olhos branco. Só que olha o problema, agora eu não tenho uma luz dessa que é uma luz policromática, o que eu tenho é uma luz de uma corzinha só, é uma luz pura, é uma luz vermelha. Como é que eu vejo então uma roupa como essa da moça? Veja, a parte que antes era azul, só era azul porque conseguia refletir para o seu olho azul. Só que agora só está chegando vermelho na parte azul. Como está chegando só o vermelho, esse vermelho é absorvido. Sabe a cor que você via, o azul? Sabe que cor que você vê agora? Isso aqui, ó. Você vê a cor preta, nesse caso. Porque o preto só é preto porque ele absorve todas as cores, tá? Como eu só tenho a cor vermelha ali e o azul já absorvia antes o vermelho, vai ficar realmente preto. Agora, no caso, onde tem a parte branca da roupa da moça, aí ela vai refletir apenas o azul. Então, o que era branco torna-se, nesse caso, o azul, tá? Portanto, a resposta correta é a seguinte. Para nós aqui, então, a gente vai marcar a letra C, né? Vai ficar vermelhinho com listas pretas, onde era azul ficou preta, onde era branco ficou vermelho. Desse jeito aí. Quarta questão. Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira, que ele chamou de Azurra, o nome da bandeira. Por quê? Porque assim como aconteceu com a roupa daquela menina, a bandeira é azul e branca. Por isso que ele chamou de Azurra. Foi iluminada agora, gente, por uma luz amarela. Antes é azul e branca, porque estava na luz policromática
não é? E ficou azul e branca. Agora, se eu iluminar ela com luz amarela monocromática, como é que fica a cor? Mesma coisa do caso da roupa da moça na questão anterior, tá? A parte branca fica amarela, a parte que era azul fica preta, porque o azul antes só era azul porque refletia o azul. Se eu jogo o amarelo, ele não reflete nada naquela parte que era azul, tá? Portanto, aqui para nós, letra êxima, preta e amarela. Olha só a quinta questão, que nos apresenta um experimento curioso. Veja, 3 feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura a seguir. Então eu tenho ali 3 luminárias, 1, 2 e 3, tá? A luminária 1, feixe 1, é vermelho puro, tá? A luminária 2 é verde puro e a luminária 3 é um azul purinho. Os 3 feixes se cruzam na posição A e atingem o anteparo nas regiões B, C e D. Para poder não ter dúvida, tá? Eu vou pintar aqui para a gente poder entender o que está acontecendo. Ele falou que o 1 aqui, ó, é vermelhinho. Ele falou que o 2, ele vai ser verde do jeito da camiseta do Goiás. E falou aí que o 3, ele tá numa cor azul. Pronto, só para a gente saber de onde que está saindo cada luz dessa, tá? Bom, e aí atinge aí, né, atinge, sei lá, o chão, né, nesses pontos, B, C e D. As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D, respectivamente, são, vamos lá, vamos começar pela A. Gente, você concorda comigo que no ponto A existe o cruzamento dessas cores, das 3 cores? Isso daqui não é igual àquelas cores que a gente usa quando a gente vai fazer aula de química, quando a gente vai fazer aula de artes, tá? Aqui é luz, então não serve aquela mistura que você faz. Amarelo com azul dá o quê? Não, isso não importa aqui. Esse sistema aqui é chamado de RGB, do inglês Red, Green and Blue. É o sistema que a gente usa nos nossos aparelhos aí visuais de telecomunicação. É o que dá todas as cores que você tem na tela, que você está vendo nesse momento, é esse sistema RGB. Quando você soma as cores RGB, são chamadas de cores somativas nesse caso, tá? Quando você soma elas num ponto desse jeito, sabe o que você consegue ver? Você vê o branco. Então, no ponto A, você vê a cor branca, que vem da soma absoluta das 3 cores RGB do sistema RGB, tá? Agora, quais cores aparecerão em B, C e D? Existe um princípio da óptica geométrica que é o princípio da interdependência dos raios luminosos. Depois do ponto de cruzamento, aqueles raios luminosos seguem como se nada tivesse acontecido. Tá? Depois que cruzou, o azul continua azul, o verde, verde e o vermelho, vermelho. Então, no ponto B, eu vou ter azul mesmo, no ponto C, terei verde e no ponto D, lá no chão, eu vou ter vermelho. Portanto, a resposta correta está aí na ordem: branco, azul, verde e vermelho. Era isso que eu queria ter tratado com vocês nessa bateria de questões. A gente vai voltar então a conversar a respeito. Reflitam sobre essas questões, tente você mesmo realizar para poder fixar realmente tudo isso. Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo de coração a paciência para comigo. E lembrando, quando se trata de educação, tamo junto. Um abraço, até